Luiz Inácio. Então, isso que eu ia até perguntar, Carla. A gente estava falando de uma eventual vitória do Bolsonaro. Se o Lula vence, vamos lá. Aí muitas pessoas estão falando, não, porque a turma consegue barrar ele lá, né? Porque tem ali os deputados, a maioria. Só que a gente está falando de um consórcio que não faz vista grossa quando ele fala que vai prender. A gente tem um ministro que também faz o que quiser. E ele vai colocar mais 2. É isso que é a treta. Como você, com o Congresso, você que está lá como deputada, avalia isso? O cara que tem praticamente a carta branca ali. O que deveria acontecer se a gente vivesse num país normal? O Congresso deveria conseguir barrar as coisas os absurdos que o Supremo Tribunal faz. A gente conseguiria barrar. Por exemplo, o Daniel foi preso. Muita gente foi... muitos dos deputados que devem ao STF, tem mais de 200 deputados que devem ao STF porque tem processo lá dentro. Rabo preso. Esses deputados votaram a favor da prisão do Daniel. Muitos se arrependeram. Então, assim, a prisão do Daniel, ela foi uma amostra do que pode ser. Agora, tudo bem, a gente tem um Congresso um pouco mais limpinho, tá? Que deve um pouco menos. Mas ainda tem muita gente que deve ao STF. Aí você tem, além disso daí, você tem um STF que, depois da prisão do Daniel, a soltura dele, mandou ele colocar a tornozeleira eletrônica e restringiu o acesso dele entre Rio de Janeiro e Brasília. Mas peraí, ele mora na casa dele, em Niterói. Ele mora em Niterói ou Petrópolis. Ele só podia ficar em Petrópolis ou Brasília. Mas peraí, é ano de eleição e ele precisa andar pelo Rio, né? Ele pode querer ir para fora do Rio também, ele é deputado federal. Sim. Não pode. O STF restringiu. Isso deveria passar pela Câmara. Não passou. Não passou. A gente não votou a favor ou não dessa restrição do mandato dele. Porque quando tem a ver com o mandato, a gente tem que passar pela Câmara. Não passou. E o pior é que são restrições totalmente criadas. Não existe nenhum fundamento legal. O cara tirou isso da cabeça dele. Como agora, por exemplo, acho que foi hoje ou ontem, ele determinou que a Polícia Federal e o CAD não podem investigar os institutos de pesquisa. Oi? Ele determina se pode ou não investigar? Seria competência deles, seria competência do... Desculpa, TSE. Tem muita coisa que não foi competência do TSE nem do STF, como, por exemplo, fazer operação na casa de empresários que não tem foro privilegiado, que não tem foro especial prerrogativo de função. Não digo que é privilegiado, porque hoje é totalmente desprivilegiado. Eu queria não ter esse foro, eu queria ser investigada pela primeira instância. Mas eles pegam, por exemplo, Zé Trovão, não tinha foro privilegiado, agora ganhou a eleição, quero só ver. Graças a Deus. Todo esse povo está sendo sacaneado, vocês estão criando heróis, na verdade. Eles não percebem isso, mas beleza. Se o Lula ganhar, ele já está falando em prender pessoas. Desde quando o presidente da República pode prender alguém? Ah, sim, na Venezuela pode. Tá? Em Cuba pode, na Nicarágua pode. E não é só prender, não, tá? Na Venezuela você tem a tumba. É uma prisão, 14 andares para baixo da terra. Lá não tem barulho, não tem luz, não tem nada. O cara vive com uma ração de comida só para ele sobreviver. É abusado, é torturado. E isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando já é a ONU. A ONU, que é esquerdista, já está dizendo que estão cometendo crime de tortura séria na Venezuela. Nicarágua, gente morrendo. Então, assim, a gente tem o Lula visitando... Lembra quando ele visitou, quando era presidente, a Angola, que vivia sobre um regime ditatorial de 30 anos? Ele foi lá e visitou. E o Jornal Nacional... Eu publiquei isso esses dias. O Jornal Nacional dizendo da visita, que ele foi recebido como chefe de Estado, etc., com todas as honras. E aí mostrou o exército com um fuzil na mão, fortemente armados e tal. E houve certas críticas ao presidente Lula por ter visitado ali. Hoje, imagina o Bolsonaro indo visitar a Coreia do Norte, tá? Lá com Kim Jong-un. Você acha que a imprensa vai tratar dessa forma? Não, inclusive ele foi criticado. Não, vai dizer absurdos. Então, existe um consórcio da imprensa que ajuda, que aplaude quando o cara diz que vai prender alguém. Existe um STF que está entrando de uma maneira absurda em coisas que não poderia entrar. Com o Lula presidente, colocando mais 2 ministros lá dele, que provavelmente vai ser aí um Cacai da vida, advogado dele e tal, você vai ter gente complicada lá dentro do STF. Mas você não acha que pode ficar pior agora na reta final? Porque assim, eles estão contra a parede. Eles sabem o tamanho que tá vindo em cima dele, com um monte de senador lá. Você acha que não pode ficar pior agora? Que nem tô tentando tirar Damares aí. Então, mas aí que tá. Contra-golpe ser pior. Num estado totalitário, que é o que eles estão criando, não existe contragolpe.
Eles vão caçar a Damares, eles vão começar a caçar as pessoas que estão com a gente e não vão cumprir. Eles não estão cumprindo a Constituição, eles estão reescrevendo a Constituição. A gente vai viver no Estado totalitário. O que vai acontecer é que o Lula vai colocar... Imaginem um grupo de ministros. Gleisi Hoffmann, Dirceu... Timaço. Dilma. Stedley. Dilma volta. A Dilma. Zé Dirceu aqui, Mercadante, genuíno, mercadante. Haddad na educação. Genuíno. Haddad na educação vai começar... Imagina, a ideologia de gênero pra caramba. Vai ter... eu não consigo nem MST imaginar. vai